Oi, oi pessoal, tudo bom? Então, será que você tem alguns minutinhos para Deus agora? Bom, pessoal, essa semana aqui no Minutos com Deus a gente está falando sobre perdão. E hoje eu vim trazer para vocês uma palavra que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração e eu quero muito compartilhar com vocês, certo? Bom, tá no texto de Mateus 18, 21. Muita gente já deve ter ouvido falar, com certeza lembra, que é a parábola do servo impiedoso. Então começa assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou o homem e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, eu cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É bem forte, né, gente, essa passagem. Como eu falei, está em Mateus, caso você queira acompanhar aí na sua Bíblia, Mateus 18, versículo 21 ao versículo 35. Bom, e na verdade tem 3 pontos que eu queria destacar nessa passagem que eu acho assim fundamentais para nossa vida, né, digamos. E o primeiro deles é logo quando Pedro, ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? Jesus fala: não 7, mas 70 vezes 7. E assim, é até meio louco a gente pensar nisso. Ah, meu Deus, mas né, quantas vezes a gente deve perdoar? Mas a gente acaba fazendo muito isso, sim. Quantas vezes alguém já errou contigo, você já falou: ah, mas poxa, já não é a primeira vez que fulano faz isso comigo, poxa, desse jeito não dá mais. Então sim, a gente tem essa natureza mesmo de não querer continuar perdoando ou de não aceitar que as pessoas errem mais de uma vez com a gente. Só que, em contrapartida, a gente tem que pensar que, infelizmente, é da nossa natureza errar, é da nossa natureza fazer coisas que muitas vezes desagradam. Infelizmente a gente comete erros, a gente comete deslizes e a gente não tem que limitar quantas vezes se deve ou não perdoar. Até porque vamos pensar assim, da gente com Deus. Se a gente quer limitar quantas vezes fulano de tal vai errar com a gente também teria esse limite com Deus. Imagina só, a gente estaria perdido, porque a gente, como eu já falei, é da nossa natureza, infelizmente, errar. A gente luta contra o pecado, a gente luta contra essas coisas que a gente tem mesmo que matar, a gente luta contra a nossa carne, mas infelizmente a gente erra bastante. Então imagina se Deus tivesse também um limite de vezes a nos perdoar. A gente estaria frito, na verdade. Então esse é um dos pontos, né, que eu gosto bastante nessa passagem, de que a gente tem que sim estar aberto ao perdão, em quantas vezes forem necessários, certo? A gente tem que compreender a pessoa, né? A gente tem que compreender e se compreender também para que a gente possa ser perdoado e para que a gente possa perdoar, certo? Um segundo ponto, que é meio atrelado a isso que eu acabei de falar, é a gente analisar o contexto de uma forma geral. O servo que foi perdoado, mas não perdoou, né? Isso cabe a gente fazer uma autoanálise, porque a gente também age assim. Muitas vezes a gente é tão duro, a gente é tão criterioso, né, na questão de perdoar as pessoas,
né? Mas a gente, ao contrapartida, a gente quer sempre ser perdoado. A gente quer sempre que as pessoas entendam o nosso ponto de vista, a gente quer sempre que as pessoas entendam o que a gente fez, com qual foi a intenção, a gente quer sempre se justificar e quer o perdão, mas muitas vezes a gente não está disposto a ouvir o outro, a gente não está disposto a perdoar, a gente só quer o famoso ditado, venha a nós, vosso reino nada, não é verdade? Então isso é uma autoanálise mesmo que eu convido todos a fazer, né, de como é que eu tenho agido com as outras pessoas, né, porque a gente fala o perdão, mas será que a gente tem perdoado realmente? Será que a gente tem feito por onde? Será que a gente tem realmente buscado compreender as pessoas e liberado o perdão verdadeiramente? Né? Então é uma autoanálise mesmo que eu convido todo mundo a fazer, porque a gente se pega nisso. Eu mesmo já fui pega nisso algumas vezes, e recentemente que eu achei que não, tô de boa, já perdoei todo mundo, não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor guardado, mas se a gente a gente faz uma autoanálise, a gente vê que às vezes em pequenas coisas a gente precisa perdoar, né? E outra coisa interessante é isso. Hoje em dia, né, até fugi um pouco do que eu ia falar, mas já que veio à minha mente, a gente hoje em dia tem deixado de perdoar coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, coisas tão, sabe, supérfluas, né, que a gente tem que realmente rever os valores, a gente tem que rever os nossos conceitos, rever realmente o que a palavra nos fala, o que Deus nos fala, né? Poxa, Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado. Então por que a gente fica às vezes se prendendo a coisas tão pequenas? Hoje por tudo se briga, por tudo se desfaz amizade, por tudo se desfaz casamento, por tudo se desfaz tudo, né? Porque as pessoas não estão tendo tolerância, não estão tendo o discernimento, a sabedoria de parar, analisar e perdoar. Então isso também é algo que a gente tem que observar, certo, gente? E um terceiro ponto, né, dessa passagem é aqui já do último versículo, né, que assim fala: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Né, então, que é o que eu falei lá no comecinho, né, essa questão de, poxa, se a gente colocar números, né, quantas vezes deve ser perdoado, mas a gente tem que parar para pensar quantas vezes nosso Pai nos perdoa, quantas vezes Deus, ele nos perdoa, porque como eu falei, da nossa natureza, a gente infelizmente a gente erra, a gente tropeça e a gente vai continuar, mas Deus, é claro que a gente tem que fazer o possível para não cometer os mesmos erros, para não tropeçar tantas vezes, mas infelizmente a gente sempre faz alguma coisa e Deus está ali de braços abertos esperando a gente, e com todo o carinho, com todo o amor, com toda a paciência do mundo, ele nos perdoa. Então, a gente tem que saber que a gente precisa disso, a gente tem que perdoar para que a gente também possa ser perdoado. Porque se a gente não perdoa, como é que a gente vai querer o perdão de Deus, das outras pessoas? Né, gente? Então é algo assim muito recíproco o perdão. A gente não pode cobrar algo que a gente não está praticando. Isso não só com perdão, isso com tudo. Mas como o nosso tema é perdão, eu quis trazer essa palavra pra gente, para que a gente possa realmente pensar nisso, certo? A gente fazer essa autoanálise. Será que realmente a gente está com tudo quitado? A gente realmente perdoou tudo? Será que não tem aquela besteirinha, aquela palavra que foi dita, aquele pensamento? E será que isso não ficou mal resolvido? Porque muitas vezes a gente nem percebe, ou até a outra pessoa, ela nem sabe que a gente está com aquela mágoa, com aquele ressentimento. Então é muito bom fazer essa autoanálise, ver realmente e pedir o perdão, gente, seja pelo que for. Certo? A gente tem que liberar o perdão, porque isso faz muito melhor a gente, na maioria das vezes, do que a outra pessoa, que muitas vezes, como eu falei, nem sabe que a gente está com aquela mágoa, com aquele ressentimento. Certo, gente? Então é isso, a palavra que eu queria deixar pra vocês. Certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, certo? Por enquanto, daqui a pouco a gente vai ter um dia a mais. Então, se você quer estar por dentro, você quer estar ouvindo a palavra, né? Se inscreve aqui que esses vídeos eles vão chegar em primeira mão pra você, ok? Se você gostou, não se esquece de clicar aqui no gostei. A gente tem a fanpage no Face, no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na caixa de descrição, certo? E eu espero muito que essa palavra tenha edificado vocês, que tenha sido bom. E comenta aqui embaixo, né, se você tem alguma situação mais resolvida de perdão, se você quer perdoar, né, ou se até você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra gente, deixa aqui embaixo, tá bom, gente? Um beijão e até o próximo vídeo.